Começando o boletim do nosso palestra, estou aqui de novo para falar de Palmeiras com vocês. Tem muita coisa para a gente falar, tem resultado do Choque Rei, tem a lesão do Maurício, a lesão do Gustavo Gomes e a gente vai discutir um pouquinho sobre o elenco curto do Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco curto para 2025, o Abel mesmo citou em coletivo falando que faltam algumas peças nesse quebra-cabeça. Então, você vem comigo agora que a gente tem esses assuntos para destrinchar um pouquinho no boletim de hoje. Vamos embora! Meus amigos, o Palmeiras se complicou um pouco no Campeonato Paulista, faltando 2 rodadas para o fim. O Verdão empatou ontem com o São Paulo em 0x0 dentro do Allianz Parque, um jogo feio, um jogo truncado, um jogo muito batido e um jogo pouco proposto pelo Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu envolver, não conseguiu agredir, não conseguiu deixar o São Paulo desconfortável, mesmo jogando dentro do Allianz Parque. Teve 2 chances claras com o Flaco Lopes, uma que o goleiro Rafael defendeu e outra que o Flaco cabeceou para fora, além de um chute do Richard Rios de fora da área, que não levou tanto perigo, mas a verdade foi no alvo, e o Palmeiras hoje é 3º colocado do seu grupo no Campeonato Paulista, no grupo D. Tô com a colinha aqui, o Palmeiras está em 3º lugar com 17 pontos, a Ponte Preta em 2º lugar com 19 e o São Bernardo em 1º com 22. Então, se o Palmeiras ganhasse de São Paulo, o Palmeiras meio que colava na Ponte Preta, ficava em 2º colocado no grupo por conta do saldo de gols e poderia meio que ter encaminhado a sua classificação dependendo apenas de si para jogar as quartas de finais do Campeonato Paulista. A verdade o Palmeiras nesse momento não depende apenas dele mesmo, não depende apenas das suas forças para avançar de fase, e caso o Verdão fique fora, o Palmeiras vai ficar no intervalo de 37 dias sem jogos no Campeonato Paulista. Aí você fala assim, pode ser bom para preparação? Muito pelo contrário, se o Palmeiras não classificar, na minha visão, é um vexame, a torcida está encarando como isso, a torcida está um pouco satisfeita, mas o Abel Ferreira trouxe um fato na coletiva de imprensa, que se a gente for ver, o Palmeiras, com a pontuação que tem, seria líder de todos os grupos do campeonato, menos do grupo do Corinthians que é líder do seu grupo, com mais de 25 pontos. Eu quero saber a sua opinião. Caso o Palmeiras não avance no Campeonato Paulista, lembrando que o Verdão enfrenta o Botafogo e o Mirassol nas últimas 2 rodadas, é um vexame? Dá pra gente tratar dessa maneira? Ou você acha que não? Dá pra pensar, um campeonato início de temporada, são testes ainda estão sendo feitos dentro do elenco do Palmeiras? Eu quero saber a sua opinião, quero ver o que vocês acham nos comentários aí. Meus amigos, a gente tem uma notícia triste no meio disso tudo. No clássico contra o São Paulo, o Maurício aos 2 minutos saiu lesionado, teve uma lesão no ombro, o ombro dele deslocou e terá que passar por cirurgia e deve ficar fora, a gente pode chutar, não é um tempo definido pelo Palmeiras, uns 2 meses fora, porque é um processo cirúrgico, depois terá fisioterapia. Maurício, que era artilheiro do Palmeiras na temporada, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, tem 5 gols em 8 partidas, era o cara que estava dando muita versatilidade pro ataque, estava indo para lá, fazendo um vai e vem com o Rafael Veiga, estava bonito de ver o Maurício jogar e estava dando resultado e efetividade com ele em campo, o Palmeiras ganhando e ele sendo artilheiro da equipe na temporada. E sempre muito bom lembrar que o Maurício é um cara que dificilmente erra o gol, né, quando ele finaliza. Toda finalização do Maurício ou passa perto ou vai no gol. Então é um cara que vai fazer falta ao Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras sentiu falta dele ontem. O Estevão teve que entrar. O Estevão, que está sofrendo um problema de amidalite, está com febre. Já foi dito pelo João Martins no jogo contra a Inter de Limeira que o Estevão estava disponível apenas por 30 minutos. No jogo de ontem podia jogar mais tempo, talvez, mas teve que antecipar essa entrada e ficou até o final. Entrou com 2 minutos, praticamente jogou o jogo inteiro. E a verdade é que o Estevão ontem não conseguiu corresponder. Estava nítido que ele estava com algum problema e não estava conseguindo dar o seu 100% dentro de campo. Na minha opinião, o Maurício vai fazer muita falta. O Abel Ferreira, que esse ano já admite o elenco curto, que a gente vai falar como último assunto do boletim de hoje, então fica um pouco desfalcado naquilo. Se o Rafael Veiga sai hoje, Maurício não tem mais. Então eu quero saber a sua opinião nos comentários. Maurício vai fazer falta? É o artilheiro do Palmeiras na temporada, sempre bom lembrar disso. E não foi só o Maurício que machucou. Tivemos a lesão do Gustavo Gomes, que teve detectado uma lesão muscular na posterior da coxa. O Gomes sentiu no jogo, chegou na academia de futebol, fez os testes, fez os exames e teve constatada essa lesão muscular. É aquilo, o Palmeiras está encaminhada à contratação do Mikael, zagueiro do time do MLS, trouxe o Bruno Fux, mas a verdade o Bruno Fux só pode jogar numa eventual quartas de final, o Mikael, caso chegue também. Mikael, que ainda deve passar por exames, deve passar pelo processo de assinatura de contrato, enfim, o Palmeiras terá à disposição Benedetti, Murilo e Naves para esses 2 últimos jogos do Campeonato Paulista. O Gomes, essa lesão muscular deve ser pelo menos um mesinho fora, como foi uma lesão mesmo detectada, deve ficar um tempo fora de combate. O capitão palmeirense, que abriu as contagens de gols no jogo contra a Inter de Limeira e está a 3 gols de alcançar o Valdívia como o maior artilheiro estrangeiro da história do Palmeiras. Quero saber a sua opinião. Gustavo Gomes vai fazer falta? Cara, o Gustavo Gomes é tipo uma lenda do Palmeiras. Ele é uma lenda do Palmeiras. Eu falo que ele é tipo o Capitão América. Então você tem o Gustavo Gomes ali, pro próprio Naves, pro próprio Benedetti, passa uma segurança muito grande.
Então acho que o Gustavo Gomes pode fazer falta nesse quesito de liderança, nesse quesito de ser o capitão do time. Então acho que na parte técnica ele não está no seu auge, isso é fato. No começo de temporada tem tudo isso, mas o Gomes não vive sua alta performance. Mas acho que no quesito liderança deve fazer falta para esse time do Palmeiras. Meus amigos, bora falar do assunto principal desse boletim de hoje, o elenco do Palmeiras. Ele tá curto? Tá muito curto ou dá pra seguir desse jeito? Dá pra gente ter essa arte que tá passando aí na tela, que o Luiz Braspit, nosso querido Luizinho, fez pra gente falar no Tardezinha, e acho que reflete muito esse elenco do Palmeiras, dá pra ter uma visão bem legal do que tá acontecendo, jogadores que subiram da base, jogadores lesionados, tudo isso. E eu vou basear na minha colinha, porque não vou saber o elenco do Palmeiras de cabeça com certeza, porque são muitos jogadores, querendo ou não. Então, pra gente não perder nada, eu vou usar essa colinha aqui. No gol a gente tem o Everton, Lomba e Matheus. Acho que o gol tá bem fechado, o time do Palmeiras. Na lateral direita, Mike, Marcos Rocha e Giai. Na zaga, a gente tem Naves, Bruno Fux, lembrando que só joga nas quartas de finais, Gustavo Gomes, hoje lesionado, Benedetti subiu pro profissional esse ano, e Murilo. E tem a possível chegada do Mikael, que deve ser reforço, e negociação muito encaminhada, informação do nosso palestra. Piquerez e Vanderlan na lateral esquerda, sem uma terceira opção. No meio campo a gente tem Richard Rios, Figueiredo, que subiu esse ano, e Alan, que subiu esse ano, como 8. Na função de 5, Aníbal Moreno e Emiliano Martinez e o Fabinho. Então na questão de 5 você tem um Aníbal com reserva e uma opção da base. No meio campo você tem Rafael Veiga e Maurício. Maurício lesionado, deve ficar fora, como eu disse, uns 2 meses. Na ponta esquerda a situação é desastrosa. Felipe Anderson, Paulinho e Bruno Rodrigues lesionados. Paulinho deve voltar no final de abril, mas tem uma previsão, uma esperança de que ele volte antes. Felipe Anderson está com probleminha no pubis, tá tratando, o Abel disse que o início de ano dele não foi como esperado. Bruno Rodrigues, desde que chegou no Palmeiras, fez 2 partidas, teve a infelicidade de se lesionar quando estava voltando de sua primeira grave lesão no joelho. Lesionou o outro joelho, também de forma grave, lesão igual a do Ronaldo Fenômeno que o Ronaldo teve na carreira dele. No ataque, função de 9, que é o grande pedido da torcida do Palmeiras, o Palmeiras que tem interesse na contratação do Vitor Roque, tem Luigi, recém-promovido ao profissional, Thales, mesma coisa do Luigi, e Flaco Lopes, que não é muito o atacante preferido da torcida palmeirense. Na ponta direita temos Estevão e Facundo Torres. Lógico, esses jogadores podem alternar, pode vir para um lado, pode jogar do outro, podem fazer mais que uma posição, mas o fato é, o elenco do Palmeiras em quantidade, ele é um pouco pequeno, né, cara? Você pode ver, na lateral esquerda, se machuca um, não tem um substituto. O próprio Rafael Veiga se machuca hoje, o Palmeiras não tem um meia como terceira opção, terceira via ali na briga pela titularidade. Tem o Rômulo, que foi também negociado com o Ceará. Então é aquilo, o elenco do Palmeiras, ele é, em quantidade, muito pequeno, porque é uma temporada que você tem um Super Mundial. Também acho que o Palmeiras não tem que preparar o elenco visando somente esse Super Mundial, porque a gente sabe que a realidade de título é muito difícil, mas o Palmeiras tem que entrar em toda a competição para ganhar. Então, mas o Palmeiras, hoje com esse elenco, se você for olhar em qualidade, em quantidade, o Palmeiras tem um elenco um pouco mais limitado do que na temporada 2024, temporada 2023, o elenco é menor e ele é mais enxuto também na qualidade. Então, fica uma situação um pouco delicada no Palmeiras, principalmente no ataque. Você vê uma ponta esquerda com todas as opções lesionadas, um ataque com 2 da base, o Flaco Lopes que não é unanimidade, um Estevão que vai sair no meio do ano e só o Facundo Torres ali na vaga pela ponta direita, o Richard Rios sem o reserva que chegue sem pressão, sem subir da base, sem esse tipo, meu Deus, tô no profissional. Então o Richard Rios precisaria de um reserva. O Palmeiras tentou o Andreas Pereira, ficou 40 dias, mais de 40 dias negociando com o Andreas e não conseguiu fechar a contratação do meia brasileiro, jogador do Fulham da Inglaterra. Então é isso. O Palmeiras tem um elenco muito curto para a temporada 2025, a janela fecha em 11 dias, praticamente 10 dias, e a gente sabe que a diretoria do Palmeiras é um pouco mais demorada para fechar as contratações, então não sei se vai vir alguém além do Mikael para esse começo de temporada, se a diretoria vai esperar a janela do meio do ano, janela do Mundial de Clubes. Quero saber a sua opinião. Como eu já disse, o elenco é curto, muito curto, ou tá bom desse jeito? Então é isso. Meus amigos, o boletim de hoje foi mais curto, foi a gente falando um pouquinho mais sobre esse empate contra o São Paulo, falando do elenco, das lesões, um pouco um pós-jogo mais elaborado, com mais algumas opiniões e algumas informações para vocês. Mas é isso, não tem muita coisa pra gente falar, a gente pode analisar o jogo, pode falar do elenco curto e falar das lesões, tem que pontuar essas coisinhas mesmo, porque foi um dia não tão movimentado no noticiário palmeirense.
Quero saber a sua opinião, o que você achou do tema, o que você achou do boletim de hoje, o que vocês estão achando do boletim, se vocês estão curtindo. Deixe seu like, compartilha, falou, pô, olha que legal o boletim do nosso palestra, tá saindo notícia do Verdão, pra gente começar o dia já sabendo de tudo. Então é muito bacana se vocês puderem compartilhar para amigo, papagaio, para todo mundo que tiver. Se inscreva no nosso palestra, vira membro, porque eu tô aqui sempre falando de Palmeiras com vocês, tentando trazer o melhor conteúdo aqui no boletim. Me siga no Instagram também, sou o Caô Campana, dono da página Verde Imponente, lá faço uma coisinha a mais de 4 anos, trazendo um pouco do Palmeiras também todo dia. Muito obrigado pela oportunidade, como sempre falo, e avante palestra!